Toda nação tem uma história que é recontada com as palavras. Foi o período mais sombrio da nossa história. Para os Estados Unidos, esse tempo foi a Guerra Civil Americana. Um conflito tanto quanto uma batalha pela alma da América, quanto foi uma de política, economia e ideologia. Estava centrado no conceito de identidade, o que significava ser um americano e, claro, tudo ligado à trágica história da escravidão. Foi uma guerra que veria muitas novas tecnologias e armas empregadas, traçando os planos para o futuro da guerra. Também foi brutal, sangrento e pessoal. Existem inúmeras histórias daqueles que lutaram nesse conflito monstruoso, e no episódio de hoje vamos examinar 3 histórias de combatentes que se tornaram reverenciados por seus respectivos lados e odiados e temidos por seus oponentes. Aqui estão 3 dos combatentes mais ferozes da Guerra Civil Americana. Bem-vindo ao Warsoft World 1945. Quando Jack Hinson começou a administrar sua fazenda de tabaco no condado de Stewart, Tennessee, ele tinha pouca ideia de que estava se estabelecendo no que se tornaria um imóvel estratégico valioso para ambos os lados durante a Guerra Civil. Durante a guerra, a região ficou conhecida coloquialmente como Twin the Rivers e era tão procurada por causa de sua posição elevada, o que facilitava a defesa e sua abundância de fazendas para abastecer as tropas. À medida que os estados confederados, dos quais sua nativa Tennessee era membro, começaram a se movimentar para se separar da União, Jack Hinson tomou a difícil decisão de tentar permanecer neutro no combate. Sua fazenda foi construída graças à escravidão, mas ele havia libertado seus escravos até 1861, embora muitos tenham escolhido permanecer empregados por ele. Apesar de sua postura neutra, 2 de seus filhos optaram por se juntar à causa confederada contra os exércitos da União, que travavam batalhas amargas com as forças confederadas em seu estado natal. Com as forças da União geralmente melhor equipadas e treinadas, os soldados confederados locais, como os filhos de Hinson, usaram seu conhecimento da região para conduzir uma campanha de guerra de guerrilha, armando armadilhas e emboscadas para os soldados da União. E, compreensivelmente, isso deixou os soldados da União extremamente ansiosos e desconfiados da população local que poderia estar apoiando esses guerrilheiros, conhecidos como bushwhackers. Há algum debate sobre por que Jack Hinson, conhecido como Velho Jack para sua comunidade, de repente passou de ser apenas um homem tentando sobreviver em tempos difíceis para se juntar à causa confederada. Uma alegação persistente é que 2 de seus outros filhos foram presos por tropas da União que os acusaram de serem bushwhackers antes de executá-los sem julgamento ou qualquer evidência de qualquer tipo. Os filhos foram então decapitados e suas cabeças colocadas na cerca da fazenda da família, enquanto era saqueada por tropas da União à procura de armas. No entanto, essa alegação é frequentemente contestada ou, no mínimo, vista com suspeita, porque não há evidências de que tenha ocorrido de fato. Como resultado, alguns historiadores afirmam que ele sempre simpatizou com os confederados e estava apenas ganhando tempo ou coletando informações sobre as tropas da União nas proximidades. Sua fazenda brevemente hospedou o general da União Ulysses S. Grant. De longe, a razão mais comumente aceita para ele pegar em armas contra a União é simplesmente a conduta das tropas da União para com os locais em geral. As forças da União ocupando a área causaram estragos nos agricultores locais, com colheitas e gado frequentemente requisitados, prejudicando seriamente a economia local. Apesar da posição anti-escravista do Norte, as tropas da União também tiraram escravos de seus proprietários apenas para forçá-los a servir à sua própria causa. O que se sabe é que Hinson e sua família foram eventualmente expulsos de sua casa, que mais tarde foi queimada até o chão pelas tropas da União. Para alguém como Hinson, que estava apenas tentando sobreviver,
Ele deve ter se sentido como se não tivesse escolha. Ele lutou para proteger sua família, e então ele pegou um rifle e o velho Jack foi para a guerra. Mas ele tinha vingança em mente. No dia 31 de dezembro de 1862, ele supostamente viajou para uma fazenda próxima, que era lar de um imigrante suíço que também havia declarado sua neutralidade durante a luta. Ele e o velho Jack estavam envolvidos em uma disputa de longa data desde antes da guerra e depois que ele foi expulso de sua fazenda. O velho Jack suspeitava que este vizinho era o responsável e então o matou a tiros. Juntando-se ao estilo de guerra de guerrilha de seus compatriotas confederados, o velho Jack logo demonstrou sua habilidade letal com um rifle e rapidamente se tornou um atirador prolífico. Vivendo em cavernas, ele frequentemente esperava pelos barcos da União para descer o rio Tennessee, onde ele escolheria os oficiais de mais alta patente da União que pudesse, e os despacharia com um único tiro de seu rifle longo Kentucky de calibre 50. Com cada abate, ele adicionava um entalhe no cano de sua arma para manter a contagem, e sua arma eventualmente teria 36 entalhes individuais. Porém, vários historiadores lhe acreditam mais abates. Algumas fontes citam que até 100 tropas da União caíram para o velho Jack, tornando-o o atirador de elite mais bem-sucedido da guerra. Uma das façanhas mais conhecidas de Hinson foi quando ele atuou como guia para o comandante da cavalaria confederada Nathan Bedford Forrest. Com a orientação de Hinson, Forrest conseguiu montar um ataque bem-sucedido contra a força da União em Johnsonville, que era lar de suprimentos significativos alimentando a campanha da União. Reconhecendo sua importância para a Confederação, as tropas da União realizaram varreduras em grande escala em sua perseguição, mas o velho Jack sempre conseguia escapar. O velho Jack sobreviveu à guerra, mas seu filho Robert, que liderava um grupo de guerrilheiros confederados, não teve a mesma sorte. Ele também perdeu 2 filhas para a doença, que muitos atribuem à expulsão de suas terras pelas tropas da União. Estando no lado perdedor, seu nome caiu no esquecimento nos anos pós-guerra, apenas para que sua história fosse então redescoberta e recontada por historiadores posteriormente, tornando seu nome uma lenda no estado do Tennessee, pelo qual ele lutou. As guerras não são apenas vencidas em batalhas em terra ou no mar. A chave para o sucesso de um lado é danificar ou destruir a economia do outro, negando assim a capacidade de conduzir a guerra em geral. Uma parte ainda mais vital deste aspecto da guerra é apreender os suprimentos destinados ao seu inimigo e então usá-los para alimentar sua própria máquina de guerra. Mas às vezes restam poucos recursos com os combatentes para conduzir tal campanha contra a economia de um inimigo. Entram em cena os corsários. Frequentemente comparadas a piratas, as tripulações de navios corsários são indivíduos empregados pelo seu governo para caçar navios inimigos, particularmente navios mercantes, e afundá-los ou apreendê-los. Era um trabalho perigoso, particularmente para os corsários confederados durante a Guerra Civil Americana, já que o governo de Abraham Lincoln havia decretado que a confederação não era legítima e, portanto, seus corsários também não eram. Se capturados, eram tratados como piratas e muitas vezes enforcados. Motivados pela ideologia confederada ou simplesmente pela boa e velha ganância, a ameaça de uma forca fazia pouco para dissuadir os capitães confederados de adquirir uma carta do governo confederado para apreender navios da União. Um dos vários navios reaproveitados como corsários era o corsário Jefferson Davis, nomeado em homenagem ao primeiro e, no final das contas, único presidente da Confederação. A maioria abreviava o nome para Jeff Davis. Construído como um brigue de vela rápida em Nova Orleans, em 1845, o navio posteriormente se tornou o navio negreiro ilegal Echo até ser capturado pelos Estados Unidos da América, marinha perto de Cuba, em 1858. Leiloado, foi comprado por um grupo de acionistas de Charleston, Carolina do Sul, que então procederam a reutilizar o navio novamente, desta vez para a guerra contra o Norte, o
resplendente no nome do seu comandante em chefe do Sul. Mas uma arma é tão boa quanto seu capitão. E nesse aspecto, o Jeff Davis tinha um dos melhores capitães da frota confederada na forma de Louis M. Coxeter. Conhecido como um homem justo que tratava bem seus prisioneiros, Coxeter já havia se destacado como um marinheiro competente e era um dos investidores do navio antes da guerra. Ao seu lado estava seu primeiro imediato, um tal de William Ross Postle, cuja carreira remontava à época em que o Texas era independente e tinha sua própria marinha na qual ele serviu. Juntos, esses dois homens e sua tripulação de mais de 70 pessoas logo se tornariam os piratas mais procurados pela Marinha da União, graças a um impressionante período de operações que começou no final de junho de 1861. Coxeter e o Jeff Davis foram despedidos de Charleston no dia 28 de junho com grandes pompas e circunstâncias, pois a cidade também estava celebrando o aniversário da derrota do almirante britânico Sir Peter Parker durante a Guerra Revolucionária Americana, quase um século antes. Usando sua habilidade, Coxeter conduziu o Jeff Davis, armado com apenas 5 canhões de ferro britânicos de 6 anos, passando pelos navios de guerra da União que tentavam capturar corsários como ele. Tendo se libertado, Coxeter começaria uma campanha de pilhagem que até os piratas mais lendários teriam se orgulhado. Em apenas 7 semanas, ele e seus homens capturariam 9 embarcações de tamanhos variados e tentariam navegar com elas e suas cargas para os portos confederados. Segundo uma das vítimas entrevistadas posteriormente, eles identificaram erroneamente o Jeff Davis por causa de suas velas de cânhamo cortadas à francesa. E quando perceberam o erro, Coxeter já estava sobre eles. Tais façanhas dramáticas em tão curto período de tempo enviaram ondas de choque para cima e para baixo na costa leste da América do Norte. E Coxeter instantaneamente se tornou o homem mais procurado do dia, a ponto do presidente confederado, cujo nome adornava seu navio. No entanto, nem tudo foi sucesso para Coxeter e seus homens. Capturar os prêmios era uma coisa, mas recuperá-los era completamente diferente. Quando o navio era capturado, tripulantes de Coxeter eram designados para comandá-lo de volta, mas nem todos tinham as habilidades para escapar do bloqueio da União. Um dos navios apreendidos foi o Enchantress, colocado sob a responsabilidade de William W. Smith e um pequeno grupo para disciplinar a tripulação. Tentando chegar à Flórida, o navio foi interceptado pelo navio da União United States Ship Albatross e recapturado. Tratados como piratas, Smith e seus homens foram acorrentados e transportados para Nova York, onde foram julgados e por pouco não foram condenados à pena de morte. Outro dos prêmios de Coxeter foi o Alvarado, que se viu sendo perseguido até a costa pelo United States Ship Jamestown. Incapazes de manter seu prêmio, os homens do Jeff Davis queimaram o navio enquanto faziam sua fuga para o interior. Mas talvez a história mais incrível sobre os navios capturados por Coxeter foi a do São João, Warren. Surpreendentemente, o navio navegou para Nova York após a tripulação retomá-lo, contrariando a crença de que tinha seguido para o sul. O esforço para recuperar o navio começou quando o cozinheiro negro a bordo pegou um machado e matou 3 da tripulação conquistadora enquanto eles dormiam à noite. Em certas ocasiões, Coxeter liberava as tripulações dos navios capturados após confiscar as cargas de valor. Em várias ocasiões, ele viu sua tripulação aumentar devido a desertores dos navios capturados que queriam mudar para o lado confederado. Pelo menos 2 navios foram leiloados enquanto o outro foi afundado. Coxeter e Jeff Davis eram temidos pelos marinheiros mercantes da União, mas adorados como heróis pelos confederados. Quando o navio retornou à Flórida em 16 de agosto, multidões se reuniram para recepcioná-los. Infelizmente, eles chegaram durante uma forte tempestade que açoitava a costa da Flórida e nem mesmo a habilidade de Coxeter pôde impedir que o Jeff Davis encalhasse, encerrando a curta, mas bem-sucedida carreira do navio. Coxeter tentou levantar fundos para outro navio corsário, mas não conseguiu. E assim ele recorreu a comandar corredores de bloqueio, usando suas habilidades para contornar a frota da União e contrabandear suprimentos vitais e exportações, passando pelo bloqueio da União que estava tentando estrangular o comércio confederado. Dado o seu sucesso a bordo do Jeff Davis,
Não era incomum que os proprietários de navios confederados entrassem em guerras de lances para garantir seus serviços até o final da guerra. O nome dela é um dos mais associados à famosa ferrovia subterrânea que ajudou os escravos a fugir dos estados do sul para os do norte, onde a escravidão era ilegal. No entanto, Harriet Tubman também foi uma figura central na história da Guerra Civil. Nascida como Araminta Ross, no condado de Dorchester, Maryland, em março de 1822, ela era a quinta de 9 filhos, todos nascidos em um mundo de escravidão, onde ela viu seus irmãos serem vendidos para fazendas e empresas vizinhas para obter lucro. Carinhosamente chamada de Mint por seus amigos e familiares, sua vida mudaria para sempre quando, ainda criança, foi atingida na cabeça por um peso de metal de quase 1 quilo. Foi lançado por um dos supervisores que vigiavam os trabalhadores escravos. O peso estava sendo lançado em direção a outro escravo que tentava fugir, mas Harriet interveio. A lesão a mudou para a vida toda, pois ela sofreria frequentes desmaios pelo resto de seus dias por causa disso. Um escravo sujeito a desmaios não era fácil de vender para seu dono, e assim ela acabou trabalhando com seu pai na indústria madeireira. Enquanto trabalhava no comércio de madeira, ela encontrou algo que nunca pensou que fosse real: escravos libertos vindos do norte para transportar os troncos para as fábricas do norte. Ao interagir com esses homens livres, ela rapidamente aprendeu sobre a ferrovia subterrânea e os métodos secretos de comunicação que eles empregavam. Em 1840, o pai de Tubman foi libertado da escravidão por seus proprietários, e Mint fez esforços para garantir que sua mãe também fosse libertada, chegando a pagar $5 a um advogado branco para investigar seu caso, uma soma substancial na época. Contudo, os novos proprietários da mãe se recusaram a cumprir os acordos do dono anterior, e a família não podia contestar isso judicialmente. Em 1844, ela se casou com um escravo libertado chamado John A. Tubman e, após adotar seu sobrenome, mais tarde mudou seu primeiro nome para Harriet em homenagem à sua mãe. Em 1849, Harriet Tubman e 2 irmãos tentaram a liberdade, fugindo com uma recompensa de $100 por sua recaptura. Infelizmente, seus irmãos mudaram de ideia, e ela se sentiu obrigada a se juntar a eles quando retornaram. Mas Harriet havia provado a liberdade e logo fugiu novamente. Juntando-se à ferrovia subterrânea, ela conseguiu a liberdade em Filadélfia, mas essa não foi o fim de sua incrível história. Porque ela deveria ser livre e sua família e amigos permanecerem escravizados. Assim, ela se tornou um membro proeminente da ferrovia, ajudando escravos a escapar da opressão no sul, ganhando o apelido de She Moses, em referência à figura bíblica famosa por liderar seu povo à liberdade. Quando a guerra estourou em 1861, Harriet Tubman viu isso como uma oportunidade para finalmente acabar com a escravidão nos Estados Unidos e libertar seu povo, desde que, é claro, a guerra terminasse com uma vitória da União. Unindo-se a escravos libertos e a abolicionistas brancos, ela queria ajudar a causa da União, mas encontrou resistência inicialmente, atuando brevemente como enfermeira. No entanto, as coisas começaram a mudar quando, em 1º de janeiro de 1863, Abraham Lincoln emitiu a Proclamação de Emancipação, libertando todos os escravos nos Estados Unidos e, eventualmente, na Confederação. O papel de Tubman agora estava mudando de um trabalho de enfermagem essencial, mas humilde, para usar suas conexões e experiência com a ferrovia subterrânea, a fim de estabelecer um anel de espiões, coletando informações sobre as forças confederadas. Mas seu papel iria muito além de mestre espião, e demonstrando sua coragem e determinação, ela logo estava na linha de frente com o coronel James Montgomery, um abolicionista que comandava um regimento totalmente negro, os 2º Voluntários da Carolina do Sul. Juntos, Montgomery e Tubman lideraram uma força de 300 homens a bordo de 3 canhoneiras saindo de St. Helena Sound, em direção ao rio Combahee. Nas primeiras horas de 2 de junho, a força se dividiu em 2 para realizar incursões em plantações confederadas, que continham centenas de escravos.
No caos que se seguiu, cerca de 700 escravos foram resgatados sob pesado fogo confederado, direcionado tanto aos invasores quanto aos escravos em fuga, muitos dos quais carregavam crianças nos braços. Enquanto os barcos a vapor fugiam, os escravos libertos estavam em pânico. Sem conhecer o dialeto regional deles, Harriet Tubman começou a cantar para acalmá-los. Foi uma vitória impressionante para a União e uma derrota humilhante para os confederados. Os esforços de Tubman na invasão não passaram despercebidos pela imprensa da União, que lhe concedeu o título de Heroína do Esforço de Guerra da União. Apesar de sua coragem, ela foi negada um salário de soldado, pois mulheres não podiam servir no exército. Inabalável, ela continuou sabendo que o objetivo final, a liberdade, valia mais do que qualquer pagamento. E ela continuou em seu papel coordenando com as redes de espiões da União e às vezes liderando perigosas equipes de reconhecimento atrás das linhas inimigas. Sua habilidade de se comunicar com as populações negras locais era inestimável. E na época da derrota final dos confederados em 1865, não seria exagero dizer que Harriet Tubman fez tanto pela vitória e liberdade de seu povo quanto qualquer pessoa poderia fazer, seja ela negra, branca, masculina ou feminina. Infelizmente, como a história provaria, a luta pela igualdade nos Estados Unidos reunificados estava longe de terminar, e com sua personalidade forte e natureza determinada, Tubman lutou pelos direitos iguais, não apenas para a população negra, mas para as mulheres em geral. Falecendo em 1913, ela se tornou um ícone de liberdade e coragem, inspirando pessoas de todas as origens raciais a defenderem o que acreditam, e pioneira no emprego de mulheres nas Forças Armadas na linha de frente. Ela foi verdadeiramente uma heroína americana, e aí você tem 3 dos mais ferozes lutadores da Guerra Civil Americana. Deixe seu comentário abaixo com suas reações e pensamentos. Curta o vídeo e inscreva-se para apoiar o canal. Obrigado por assistir, até a próxima.